Oi, gente, tudo bem? Eu já vim contar a continuação, né, do testemunho. Não fica bem grande. Bom, aquela foi a parte em que eu entrei em depressão. Entrei em depressão e não foi só por aí. Tive um choque com o mundo, me decepcionei, entrei em depressão e aí as coisas ficaram pior. Entrei nessa loja pra trabalhar, pra começar a juntar dinheiro pra comprar minha moto. E aí o que aconteceu? Nesse ano, que foi de 2014, conheci essa pessoa e aí comecei a me envolver com essa pessoa. O professor da faculdade que tinha entrado novo, ele começou a soltar as suas teorias ateístas. A princípio, ele começou a falar que não acreditava em Deus, uma coisa que eu também não sabia, que existiam pessoas que não acreditavam em Deus. Pra mim, eu tinha certeza que todo mundo tinha certeza da existência de Deus, todo mundo acreditava em Deus. E aí no início eu fiquei chocada e assustada com o depoimento dele. E ele continuou falando, porque o pessoal da sala perguntava, né, por que você não acredita, o que aconteceu? E ele comentava. E aí ele começou a contar disso, né? Aí eu cheguei no fundo do poço com essa pessoa. O professor começou a falar das teorias dele, entrava por aqui, ficava arquivado e nada. E eu distante de Deus. Até que essa pessoa também começou a ter atitudes estranhas. Terminava comigo todo final de semana. A gente nunca saía em lugar público, ele só ia na minha casa. E aí eu comecei a desconfiar, só que o que acontecia? Era uma pessoa manipuladora, uma pessoa que convence pela insistência. Então eu terminava com ela, ela vinha atrás de mim, ela ligava 20 vezes seguida. Eu tinha que desligar o celular porque ela não parava de ligar. E na minha casa, sem a minha autorização. Quando eu chegava lá, a pessoa já tava lá. Então, tipo assim, eu terminava com você, passava o final de semana terminado e chegava no outro dia, na segunda-feira, era aquele inferno atrás de você pra voltar com você. E aí você, tola, carente, faz o quê? Aceita a pessoa de volta. Ah, se arrependeu, tá tudo bem. Aí vai lá, final de semana, fazer a mesma coisa. Isso não foram várias vezes, foram uns 2 meses seguidos, 3 meses seguidos. E aí, quando fui, a última vez que fui no finalzinho de 2015, ele decidiu, eu terminei numa dessas vezes e ele me não veio atrás outra vez. Ele cansou. Porque pra uma pessoa assim, a primeira pessoa, pra você entender a gravidade da situação, como eu afundei, mas ainda cheguei no fundo do poço, foi a primeira pessoa que eu me envolvi mais aprofundadamente. Eu acabei perdendo a virgindade com essa pessoa meio que me manipulou pra causa que eu queria. Não vou dizer que foi culpa dela só, mas não era o que eu queria. Na hora que aconteceu, tipo, não chegou nos finalmente, tipo, eu perdi a virgindade só. Eu falo que eu abri uma lata de leite condensado, mas não provei o doce. Eu só deixei de ser virgem, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada mais que isso. Sim, né? Perdi a virgindade, mas não cheguei a fazer nada mais aprofundado. E aí, por isso que eu fiquei presa nisso também um pouco, porque é uma pessoa que eu tinha, né? Feito coisas a mais. E no momento que eu fiz, eu comecei a chorar de desespero, não era o que eu queria. Eu não tava pronta pra isso, porque você vê que a pessoa nem sabia que existia ateu que vivia num mundo encantado cor-de-rosa. Eu não tinha maturidade pra esse tipo de coisa. Eu não tava preparada. E foi bem hard, eu não queria isso naquele momento. Eu não tava preparada pra isso.
E aí eu cheguei no fundo do poço mesmo, tipo, aí que eu me senti um lixo quando terminou tudo de vez. Eu senti que eu não tinha ninguém, que ninguém me amava, que ninguém prestava. Aí eu desacreditei totalmente do mundo e de todas as pessoas, de todos os homens da face da terra. E aí eu comecei a pensar em tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido e tudo que esse professor tinha falado. E aí eu buguei mais ainda, porque eu pensei, eu achava que minha família era uma coisa, minha família é outra. Eu achava que meu pai era uma pessoa, meu pai é outra. Eu achava que pessoas da minha família eram uma coisa e pessoas da minha família são outra. Eu achei que o mundo era de um jeito e o mundo é de outro. Eu achei que os homens fossem de uma forma e são de outra, e são de outra forma. Será que eu acredito num Deus que também não é real? Que eu acredito que esse professor tem razão? Que Deus existe na nossa mente, que a gente cria um Deus para suprir as nossas necessidades e carências, que é mais fácil acreditar num ser maior que deixa, que te ajuda, te auxilia nesse mundo, né? E aí eu comecei a questionar a existência de Deus. É revoltado, numa forma de gritar socorro, eu não sei o que passava na minha cabeça. Mas se alguém falava alguma coisa de Deus, eu comecei a falar que eu não acreditava. Só que era da boca pra fora, eu não sentia no meu coração que eu não acreditava. Não era uma coisa que eu tinha convicção. Eu simplesmente falava da boca pra fora e comecei a repetir da boca pra fora. Ai, não acredito que Deus existe, não. Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não era desse jeito. Comecei a falar, a repetir isso. E eu creio não, minha avó intercedeu por mim. Ela fez até promessa. Porque ela, numa dessas vezes que eu repetia isso, ela ouviu eu falando isso. Provavelmente ela soube que eu tava passando por algum momento desses, então ela intercedeu por mim. Pediu a Deus por mim e aí eu creio que Deus começou a agir na minha vida. Eu falei isso por pouco tempo, acho que por uns 3 meses eu fiquei repetindo isso, que eu não acreditava que Deus existia. E aí começaram as mudanças nesse ano de 2015. Eu já tinha feito o Enem nesse ano, só que não tinha nem visto a nota. Aí eu, num belo dia, esse ex também, como forma de se redimir, arrumou um emprego pra mim numa papelaria de um amigo dele e pra eu trabalhar. E eu tava bem em depressão ainda, tava um lixo total. Eu tava um zumbi ambulante. O pessoal da papelaria sabe bem como é que eu tava. E eu tava daquele jeito. E aí um dia chegando dessa papelaria, fui lá fora no quintal, fiquei andando, né, pensando na vida, e comecei a lembrar de tudo que estava acontecendo. E foi me crescendo uma revolta tão grande aqui dentro, que eu sortei mais uma vez e comecei a gritar com Deus. Pra você ver que eu sabia da existência dele, eu sempre senti que ele existia, mas, né, comecei a duvidar. O inimigo planta a dúvida, ele plantou a dúvida em mim, ele implanta em todos vocês. Se eu não tivesse minha avó para interceder por mim, quem sabe hoje aquilo que eu tava tanto externando só da boca para fora tinha entrado e eu estaria totalmente distante, descrente da existência desse Deus. E teria buscado teorias para confirmar essa historinha de que Deus não é real. E aí eu comecei a gritar com Deus, muito brava, muito revoltada com tudo que estava acontecendo. Eu não recomendo a ninguém fazer isso, só que eu tava tão saturada que, pra mim, eu não tinha medo de ser castigada, não tinha medo de morrer, não tinha medo mais de nada. Tipo, a vida tava uma bosta, nada fazia diferença pra mim mais. Eu não via expectativa, esperança nenhuma. Então, tipo, se ele quiser me castigar, castiga. Se ele quiser que eu morra, vai ser ótimo pra mim. E aí eu comecei a gritar com ele, falei: você não existe, porque se você existisse,
O mundo não era desse jeito. Se você amasse todo mundo, você não permitia que essas coisas acontecessem. Você não ama todo mundo, você escolhe algumas pessoas que você gosta mais para ser feliz e as outras você deixa sofrer. E eu gritava mesmo, apontando o dedo pro céu, assim, gritava muito revoltada. E aí nada aconteceu. Nada aconteceu entre aspas, né? Nada aconteceu no momento. Ele simplesmente ignorou. Por que que ele ignorou? Porque Deus é amor, gente. Eu não digo que se você gritar com Deus, ofender Deus, blasfemar contra Deus, não vai acontecer nada com você. Só que com o entendimento que eu tive dessa situação e que eu percebo hoje, se nem nós, seres humanos, chutamos cachorro morto, quem dirá Deus? Que ama a gente, que é extremamente bom. Sabe, ele me viu naquela situação mal. Ele viu que eu tava no fundo do poço, ele viu que castigar pra quê? Não vai resolver castigar? Castigar o quê? Tipo, eu não tinha mais nada a perder, eu tava muito mal. Nada ia resolver, tipo, já tava toda uma bosta. O que seria uma coisinha mais ruim pra mim? Nada. Não ia fazer diferença. Então o que ele fez? Na sua infinita misericórdia e amor, em vez de castigar, como muitas pessoas dizem, o que que ele fez? Eu falo que ele me colocou no colo e me trouxe de volta, porque ele só cuidou de mim. Eu gritei com ele, eu blasfemei, eu me revoltei. E o que ele fez? Ele me colocou no colo e me trouxe de volta. Por que eu falo isso? Porque uma semana depois de eu ter gritado com ele, o que aconteceu? Chegando nessa papelaria, ele providenciou a minha faculdade.